Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Ana Peçanha. Aos 34 anos, tem 6 filhos abaixo dos 8 e nenhum é gêmeo. É gestora de formação, mas nos últimos tempos tem-se dedicado com muito sucesso à pintura. Desde pequena que vê o mundo através das suas cores e sempre gostou de explorar diferentes materiais e texturas de forma autodidata. Na maternidade adaptou este gosto ao trabalho com os filhos e no confinamento começou a divulgar os seus quadros e a percorrer este caminho artístico com mais seriedade. É casada com o Bernardo, com quem namorou 7 meses e de quem esteve noiva outros 7. Antes da maternidade viveu outras aventuras durante os 4 meses em que esteve na Índia, nas Missionárias da Caridade de Santa Teresa de Calcutá. Vamos conhecer esta e outras aventuras da Ana Peçanha. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada, Catarina. Então falamos aqui um bocadinho dos teus irmãos, não é? Tu tens 5 irmãos. Sim, 5 irmãos. Como é que foi crescer com uma irmã gêmea e depois irmãos do pai, irmãos da mãe? Como irmã gêmea, foi uma aventura, principalmente para os meus pais. Eu digo sempre que gostava de ter tido gêmeos ou de ter gêmeos, mas a minha mãe diz que não sei o que é que estou a dizer, porque é muito desafiante. E nós éramos gêmeos verdadeiras, éramos as duas iguais e aproveitámos, gozámos o prato com inúmeras partidas, sim. Com os meus irmãos mais velhos também foi ótimo, crescer com eles. Os meus 3 irmãos rapazes, filhos do meu pai, nunca viveram na mesma casa que nós. A minha irmã Margarida, filha da minha mãe, sempre partilhou a casa connosco, sempre vivemos juntas, portanto foi assim, tenho uma relação mais próxima com a Margarida do que uma espécie de irmã mais velha, se calhar. Sim, não é? sim, mas quer dizer, em todas as festas de Natal é uma alegria porque nos juntamos todos, nos anos dos meus pais, portanto, sim. Fizeste voluntariado nas Missionárias da Caridade, que é uma congregação fundada pela Santa Teresa de Calcutá. O que é que te chamou à Índia? Um amigo meu ofereceu-me o livro Vem Ser a Minha Luz, que é o livro da Madre Teresa de Calcutá, com as cartas que ela trocava com o padre com quem ela tinha direção espiritual, e esse livro mexeu imenso comigo. E eu na altura sabia que queria fazer voluntariado e queria que fosse longe, queria não ter a hipótese de voltar se achasse que aquilo era muito complicado. E então a Índia pareceu-me o sítio ideal. Depois também me atraía imenso as cores da Índia, dizerem-te que tu podias adorar a Índia ou detestar, que nunca havia um meio termo. Queria perceber o que era isto. E pronto, e com 19 anos decidi arrancar, fui para uma organização não governamental, dávamos aulas a crianças que não tinham pais, que viviam na rua, para elas conseguirem também depois com aulas de inglês, para elas depois conseguirem com o inglês serem guias turísticas e conseguirem também ganhar o seu dinheiro sem ser com uma vida mais triste, sim, ou seja, ganhando com uma vida digna. E adorei, quer dizer, foi chegar lá e perceber perfeitamente porque é que as pessoas diziam que aquilo era ou adoras ou detestas, porque são extremos. E tu adoraste? E adorei. E de que maneira é que essa experiência tão nova que eras e com aquilo que experienciaste, que outras crianças viviam, de que maneira é que te moldou como pessoa? Sim, deixa-me só voltar atrás, porque eu agora, tu disseste que eu fui para as Missionárias da Caridade e eu falei numa organização não governamental, porque eu comecei nessa organização não governamental, mas depois sentia que o que eu queria mesmo era ir para Calcutá e fazer voluntariado. E na altura, porque é que eu fui com uma organização não governamental? Lembro-me, os meus pais são um bocadinho diferentes daquilo que é o comum. Portanto, eu quando cheguei a casa disse ao meu pai aos meus pais estavam os dois, o meu pai estava a ler o jornal e a minha mãe estava no computador, e disse que tinha comprado o bilhete para a Índia. Portanto, eu já sabia que tinha que dizer depois de ser comprado o bilhete, para não haver sequer hipótese de me moverem. E o meu pai, na altura, lembro-me que abaixou o jornal e ficou a olhar para mim, e a minha mãe disse só esses meses, portanto, o oposto daquilo que seria, não é? O meu pai galinha, ficou mais preocupado. E portanto eu sabia que tinha que ir com alguma organização para também deixá-los minimamente descansados, mas depois quando lá cheguei rapidamente mexi, foi para Calcutá, que era onde eu queria estar. Portanto tive um mês e qualquer coisa nessa organização não governamental em Bombaim, ou seja, perto de Bombaim, e depois fui para Calcutá. E aí foi transformador, embora não fosse da área da saúde, e eles procuram muito pessoas da saúde, pelo menos na altura era assim, para ir para aquelas casas mais conhecidas de Santa Teresa de Calcutá. Portanto tem Kalighat, que é a casa para onde vão as pessoas mesmo no final da vida. Muitas vezes quando a Madre Teresa tentava ir buscá-los à rua, porque eles estavam mesmo no fim de vida e não queriam ir antes, tinham medo de ser convertidos ao catolicismo, por ela os levar no final da vida, já só se deixavam levar mesmo quando estavam
a poucas horas de morrer. E é muito bonito porque as camas têm os nomes deles, ou seja, mesmo chegando no final da vida, naquelas poucas horas, não lhes é dada a dignidade, porque todos temos dignidade, mas é-lhes relembrada essa dignidade que têm de ter o seu nome, a sua cama, para morrerem de uma forma, pronto, mais digna. E foi transformador. Como é que isso me mudou? Lembro-me de voltar e do trânsito super ordenado da A5, que eu vinha do Estoril para Lisboa, para a universidade, parecer-me, desassossegar-me, porque fazia-me falta aquela confusão, o ruído, e também consegui ver nas pessoas a alegria de viver as coisas pequenas, e cada dia, eles não vivem para o dia seguinte, principalmente estas pessoas com quem trabalhávamos, que tinham imensas dificuldades, viviam da caridade das pessoas, dos restaurantes que lhes davam alguma comida, viviam no meio da rua, mulheres que já não tinham marido e que tinham não sei quantos filhos. Deu-me uma noção muito grande da sorte que eu tenho. Portanto, quando eu voltei, foi isso, foi uma gratidão enorme e também uma responsabilidade. Quando temos quando nos é dado tanto, também temos que dar em proporção, não é? Porque por alguma razão nós nascemos aqui, não nascemos na Índia, e temos coisas que eles não têm, portanto também temos essa responsabilidade. É mesmo. Se eu estiver a falar muito rápido, diz-me que quando estou nervosa, acelero. Não, estás ótima e é mesmo isso. Como é que conheceste o teu marido, Bernardo? Olha, conheci assim, long story short, através de amigos, mas a história mais engraçada é que estava agora a pensar, sabia que era uma das perguntas que provavelmente me ias fazer, e estava a pensar, o que é que eu posso dizer assim bonito em relação a este tempo? Eu conheci o Bernardo num contexto de amizade, e para mim isso foi muito importante, porque nós somos bastante diferentes, embora naquilo que queremos de objetivos para a vida somos irritantemente iguais, mas somos muito diferentes, e não teria, nem eu para ele, nem ele para mim, teria sido aquele contexto de amor à primeira vista. Portanto, foi bom conhecermos como amigos e eu perceber as características fantásticas que ele tinha e querer apresentá-las às minhas amigas. Portanto, eu combinava assim, uns dates para apresentar a amigas minhas que nunca me diziam, mas depois, quando mais tarde souberam que nós estávamos a namorar, diziam, oh Ana, a pessoa sentia que vocês é que estavam bem juntos, mas não podíamos dizer disso. Exato, só querias arranjar um bom partido para aquele miúdo que era tão espetacular. Assim, ótimo. Giro. E sonharam com uma família grande? Olha, nós somos os dois bastante, acho que se pode dizer, audazes nisto. Gostamos de bons desafios e gostamos de os encarar e arregaçar as mangas. Nisto somos muito parecidos. E por isso, mais do que uma família grande, nós sabíamos que queríamos constituir a nossa família. Nunca falámos no número, nunca pensámos o número X ou Y. Nunca falámos sobre tanta coisa. Nós passámos o nosso namoro à conversa, e é uma das coisas que hoje em dia mais desfruto. No outro dia fomos a um encontro e era preciso dizer no início o que é que nós gostávamos de fazer juntos. E olhámos um para o outro e quem estava a sentar a resposta disse, ir ao cinema? E o Bernardo até disse, sim, ir ao cinema. Nós nunca fomos ao cinema juntos. E chegámos à conclusão que não, é conversar, porque passámos o namoro à conversa, conhecemos-nos lindamente, por isso é que também conseguimos namorar só 7 meses e ficarmos noivos logo assim. Tínhamos a certeza que era por ali, porque estávamos tão alinhados. E isto já perdi a pergunta. Não, era isso, era se tinham sonhado com uma família grande, não num número, exato, mas que gostavam de investir na família, não é? Sim. Que giro. Os vossos filhos são ainda muito pequenos, mas já consegues descrever assim cada um deles numa palavra? Bem, não sei se consigo uma palavra, porque eu sou... para dizer uma palavra digo 10. Diz várias, mas pode ser também. Então tenho o Vasco, que tem 8 anos, e é um miúdo. Foi assim o melhor pontapé de saída, como filho mais velho, porque nos mostrou que podia ser simples, podia ser fácil. Depois tive outros que já falarei, que me mostraram que tudo o que eu achava que sabia, afinal, não sabia assim tanto. O Vasco é um miúdo super responsável, aqueles que acordam ao fim de semana já está a fazer os trabalhos de casa, torna-nos a vida muito fácil, sim. E é muito amigo dos irmãos e é um bom elo de ligação de todos. Todos gostam de estar ao pé dele, todos gostam das brincadeiras dele. Muito querido. Depois tenho a Mercedes, que até há pouco tempo era a única rapariga, que tem 4 anos, que também, pronto, gosta, sabe o que é que quer, é miúda, é muito miúda, é engraçado, no meio daqueles rapazes todos ela não perde a sua feminilidade. Depois temos o Estevão, que foi assim o meu filho furacão, que nos veio mostrar que é preciso olhar para cada filho como único, porque nós, até ao Estevão nascer, como com o Vasco estava a correr tão bem, assumimos que era só replicar a educação que estávamos a dar a todos os que viessem, que a coisa ia correr mais ou menos bem. Sim. E de repente aparece o Estevão e veio abalar aqui o nosso barco e mostrar-nos que nós temos que olhar de facto mesmo, ou seja, aquela teoria tem que se aplicar mesmo na prática, de olhar para cada um
como o que é, como aquilo que nasceu para ser, que será diferente de todos os outros e que será aquilo que ele tiver que ser na sua liberdade. E é um miúdo que quer comer o mundo e às vezes come-nos a nós e nós temos uns cabelos brancos a mais, portanto quer viver tudo, quer experimentar tudo. É o mais desafiante. É muito desafiante, mas ao mesmo tempo é o mais querido, ou seja, é aquele mais mimoso que chega e que dá um abraço sem a pessoa estar à espera. Estás a ver? Uma palavra de 50. Pois, não, mas a essência é essa. É. E depois tenho o Salvador, portanto o Estevão tem 3 anos, tenho o Salvador com 2, que é um divertido, ainda é muito bebé, mas passa das gargalhadas para o choro profundo em 2 segundos, muito divertido. Adora comer, é o nosso gordinho e dá mesmo gosto de vê-lo a comer, ele desfruta mesmo daquilo, nós dizemos que vai ser o nosso jogador de rugby, porque é assim mesmo maciço. Depois o Zé Federico tem 1 ano, que muito pequenino ainda, está agora a começar a dar os primeiros passos e faz as delícias dos irmãos, e agora a Caetana com 1 mês. Que ainda é uma bebê. Agora finalmente vai equilibrar aqui a conta dos rapazes e das raparigas. Exatamente. E existe algum filho que sentes que vai ocupar o lugar de um familiar querido vosso que partiu? Às vezes há assim um filho que se identifica, não sei se olha, é o eu caso. digo sempre que não sei se sou uma privilegiada, porque também acho que quando as vidas são bem vividas, depois também quando as pessoas partem, também há esse consolo, não é? De terem, mas eu não tenho muitos familiares, a não ser os meus avós, que também conheci relativamente mal, que tenham partido, por isso digo que sou uma privilegiada porque as pessoas que me são próximas continuam cá. Mas tenho, por exemplo, o meu filho Zé Federico, eu nunca conheci o meu avô, mas quis que o Zé Federico tivesse o nome do meu avô, Zé Federico Ulrich, para, de alguma forma, não conheci, mas sempre me descreveram como um grande homem, então quis que pronto, portanto, assim, ocupar lugar, talvez, sim, giro. E como é que é a logística de ter 6 abaixo dos 8 anos? É desafiante, é super divertido, eu acho que é muito mais fácil do que parece, e digo sempre isso, às vezes ter um filho pode ser mais difícil do que ter muitos, porque não é tanto pelo que eles ajudam, é porque há economias de escala mesmo, e nesta idade eles não ajudam muito, não é? É preciso vestir todos quais, é preciso, embora acho que também ajuda o facto de eles serem muitos, têm que ganhar uma certa autonomia, uma certa independência e têm que aprender, se calhar, mais cedo a vestir-se, o que também é ótimo para eles, porque se sentem também mais crescidos. Mas estava a pensar que tem sempre algum caos, e nós estamos um bocadinho sempre a apagar fogos, não é? Porque é preciso garantir que um não pega fogo à casa e que o outro consegue ter tempo de estudo sossegado, ou que não cai, ou que não... e acontecem imensas peripécias, mas também, olha, ajuda-nos a relativizar as coisas, aqueles temas mais chatos do dia-a-dia. Ao final do dia a pessoa chega a casa, tem uma casa cheia e não há nada melhor. É uma alegria. E já aconteceu não chegares aos 6? Ou sentires? Eu acho que deve acontecer muitas vezes, embora eu acho que também as idades deles ajudam nisso, eles ainda são muito concha connosco, não é? Eles estão ali muito pinha, estão ali muito junto de nós, é preciso estar atento e nesse aspecto o colégio que nós escolhemos também ajuda nisto, porque temos reuniões trimestrais com os professores dos nossos filhos, que os conhecem muito bem, temos trabalhos de casa para fazer com eles, a professora diz nós temos que trabalhar isto em sala de aula e nós trabalhamos outra parte em casa, e portanto há aqui um alinhamento muito bom e que nos ajuda também a chegar a cada filho. Agora sim, se calhar há dias em que não consigo chegar a todos, mas tentamos o nosso melhor, mas nunca é perfeito. Mas também é bom que eles vejam que nós não somos perfeitos, não é? Eu acho que isso também nos deixa descansados, aquela ideia de super-heróis que às vezes os miúdos podem construir dos pais, nós somos os primeiros a pedir desculpa e a mostrar-lhes que também falhamos e pronto. E criam assim momentos de filho único ou ainda não sentem essa necessidade? Sim, criamos e sinto imenso essa necessidade, e acho mesmo que tenho ali alguns filhos que nasceram para ser filhos únicos, nasceram ali no meio de vários, mas nasceram para ser filhos únicos e precisam mesmo desse me time, no caso deles. Portanto, sim. Então, por exemplo, o Vasco, gosto de ir, já é um bocadinho mais velho e às vezes precisa de ter tempo para me contar alguma coisa, e os irmãos, como são mais novos, têm necessidades mais imediatas, não é? Então, mudar uma fralda, de repente é preciso interromper uma conversa que estou a ter com ele, e ele também, pelo temperamento dele, demora mais tempo a chegar àquilo que me quer dizer. Então, se calhar há dias em que vou buscá-lo ao colégio, ou ele diz, mãe, esta semana podemos ir almoçar, e eu sei que é preciso ir almoçar. Às vezes eu digo, vamos amanhã, pronto, que é para não deixar sequer passar tempo, se há qualquer coisa que ele me quer contar, ter esse espaço. Sim, giro. Quais é que são para ti as maiores alegrias de ter uma família grande? As maiores alegrias, eu acho que a família grande em si já é uma alegria. Acho que os miúdos são alegres por natureza, se estão bem,
e esta confusão também dá-nos imensa alegria, e eu acho que dá-nos, para mim, a família de ter uma família grande é uma esperança também, porque nós só acreditando que este mundo é bom e que tudo, que vale a pena viver e que vale a pena apostar, estarmos aqui e tudo o que uma criança pode ser, é isso que nos faz também ter tantos filhos, não é? Por isso também é uma alegria aliada à esperança. Boa. E já passaram por alguma dificuldade? Sim, eu acho que ao longo dos anos, nós no primeiro ano, no primeiro, segundo, terceiro, nós na nossa data de casamento fazíamos sempre um fim de semana aos dois. E fazíamos sempre um balanço do que é que tinha sido o ano anterior. E nos primeiros anos chegávamos sempre à conclusão que tinha acontecido alguma coisa assim que tínhamos sido... olha, este ano foi mais desafiante por isto. Vos tinha abalado. E chegámos à conclusão que todos os anos havia alguma coisa, por isso deixámos de fazer esse exercício de pensar de achar que aquele ano é que tinha sido o ano que nos tinha abalado qualquer coisa, porque percebemos, não, isto vai sempre acontecer, é bom olharmos para trás, mas também assumir que isto faz parte da vida, quer seja um desemprego, quer seja, tivemos um filho doente, o Estevão, o nosso filho furacão, que teve um tumor, tinha o risco de ter um tumor na bochecha, não consigo dizer melhor. E depois fez vários exames e depois foi na altura do confinamento, então a operação foi adiada, depois foi operado por uma equipa do IPO na Estefânia, correu muito bem, graças a Deus não era nada, mas teve ali uma massa que havia essa suspeita, era o que eu queria dizer, suspeita de tumor. Foi desafiante na altura. Por outro lado, também estava à espera de bebê do meu filho Salvador, o que ajudou a relativizar tudo, porque também não podia viver com grande ansiedade aquele momento, porque também tinha outro bebê que precisava de mim. Portanto, isto também ajuda muito a relativizar. E tem alguma rede familiar que vos apoia? Nós contamos bastante connosco próprios e temos uma boa empregada que eu digo que é o nosso anjo da guarda, que ajuda muito. Está em nossa casa há um ano. Nós começámos a ter essa ajuda a partir do quarto filho, até lá orientávamos bem, conseguíamos conciliar as coisas da casa com os nossos trabalhos. Foi muito importante, esta nossa ajuda é muito importante, porque acho que dá-nos muita estabilidade e permite-nos também fazer os nossos programas, porque temos a empregada interna. Os meus sogros vivem em Viseu, por isso nesse aspecto não dá para, embora quando vamos lá aproveitamos muito bem e são mesmo generosos na ajuda que nos dão. Os meus pais também acabam por ainda serem aqueles avós muito ativos, por isso também não têm tanta disponibilidade, sim, não é? Sim. E falando agora aqui um bocadinho das prioridades e da distribuição do orçamento, quais foram até agora as escolhas prioritárias que vocês fizeram, que pensaram para a vossa família? Olha, ótima pergunta. Nós dizemos sempre que o grande investimento que fazemos todos os meses é nas escolas deles. Gostávamos que não fosse assim, gostávamos de poder contar mais se calhar com o ensino público, mas neste momento sentimos que as coisas também estão um bocadinho viradas do avesso e precisamos e queremos que aquilo que os nossos filhos ouvem em casa, ou que ouvem no colégio, seja uma continuação daquilo que vêm em casa, porque são muito pequenos e ainda estão a formar muito o caráter, a personalidade, não é? Portanto, queremos que eles aprendam o que é o branco e o preto antes de aprenderem o que é o cinzento. Portanto, uma boa analogia. Porque às vezes começamos a ensinar o cinzento e eles ficam ali mais perdidos. Portanto, essa parte aí é muito importante para nós. E depois tentamos aproveitar, sabemos que também é uma prioridade, o tempo a dois, mas que não dá para fazermos, se calhar, aquela mega viagem que gostávamos. E quando casámos, pensámos nisso, sabíamos que havia probabilidade de termos bastantes filhos e que seria difícil fazermos assim uma grande viagem, por isso a nossa lua de mel foi um mochilão na América do Sul, porque por acaso foi giro, mas foi assim, depois tive uma amiga minha, que é a minha madrinha, que disse assim, mas vocês, por que não vão para as Maldivas de papo para o ar? Agora percebo, porque a pessoa, quer dizer, também nos preparou para tudo, não é? Tivemos intoxicações alimentares, preparar-nos para o parto, vemos o melhor e o pior de cada um. Mas pronto, não fazemos assim grandes viagens, mas quando fazemos a dois, e havemos de mostrar o mundo aos nossos filhos na medida em que for possível e que também hoje em dia eles têm acesso a tanta coisa. Não há tanta necessidade de os levar para o outro lado do mundo para eles terem mundo, não é? E onde o ganhar. Mas se o puderem fazer é ótimo. Se o pudermos fazer é ótimo. Assim, em termos de orçamento, pronto, eu sou mais de gestão, portanto sou mais ali focada fazemos mesmo um orçamento familiar, temos as várias rúbricas, temos que andar assim um bocadinho a ver onde é que encaixamos os jantares, as saídas com amigos.
mas isso também nos faz valorizar mais quando vamos. Portanto, Exatamente. quando as coisas pequenas, se calhar antigamente não valorizaríamos tanto ir os dois passar um fim de semana fora, e agora, tanto pelo silêncio que se ganha como pelo tempo a dois. Conseguem então ter esse tempo a dois com estes 6 pequeninos? Conseguimos. Muito Até bem. fazemos um esquema com a minha irmã gêmea, que também tem 6 filhos. Eu prefiro ficar com os dela todos quando ela vai, e ela ir com o marido descansada, e ela ficar com os meus todos quando eu vou. Espetacular. E assim, sim, Então ficas de vez em quando com quantos? Quantos filhos tem a tua irmã? bem, a sexta nasceu agora, portanto eu fiquei. Vai com A última cinco, vez se fiquei com calhar. 5, sim. Ou seja, ficavas com 10 filhos Sim, de repente. sim, mas faz E ela muito igual. bem. Que Quando giro. se tem 6, tem-se 10, não é? Muito bem, grande coração. E grande energia, não é? Eu acho que é preciso muita sim. energia Sim, para ter filhos. Não sei se também sentes isto. sinto. Mental, Também acho- física, sim. não é? Também acho que nós recebemos aqui umas ajudas especiais para isto. E acho que daqui a uns anos vamos olhar para trás e vamos pensar como é que nós conseguimos. Porque como é que a pessoa consegue chegar a tudo e estar e fazer e acontecer e não deixar, e chega ao colégio e vai buscar miúdos e dizem que é preciso levar fraldas deste e daquele. Quer dizer, de repente há toda uma coordenação aqui na nossa cabeça que acontece e que não é fácil, mas eu acho que temos umas ajudas especiais para isto. Sem dúvida. Vocês mudaram recentemente de casa, não é? Viviam em Lisboa. Sim. E mudaram para uma localidade mais periférica. Esta escolha prendeu-se também como opção a nível familiar, de espaço, de ar Sim. livre? Sim, nós fizemos o nosso confinamento praticamente todo em Viseu, e os meus sogros têm uma quinta lá, uma quinta de vários irmãos, e foi assim uma maravilha, a pessoa poder abrir a porta de casa e ter campo. Nós vivíamos numa casa em Alcântara, estávamos muito bem, mas quando voltámos sentimos que precisávamos de espaço, e principalmente por ter 4 rapazes na altura, precisava muito, muito, muito de espaço, de os poder deixar também gastar energias. Acho que foi um bocadinho esta circunstância que nos fez pensar que gostávamos de um sítio mais fora do centro da cidade. E pronto, depois tivemos ali um interregno ainda na Avenida de Roma, que nos deu a certeza que não era na cidade que nós pertencíamos. E depois fomos para Sintra, onde eu tinha imensas memórias, porque era onde passava o meu verão com os meus avós, e por isso adoro aquela umidade. Aquilo que chateia as pessoas normalmente em Sintra, para mim, aconchega-me, porque são as minhas memórias de infância. Também. Sim. Pois. Falando um bocadinho agora dos ideais que pretendem passar aos vossos filhos, que escolhas é que têm feito para fazer cumprir estes ideais, estes valores que querem passar? Bem, os miúdos estão numa idade em que, para nós, ponto de honra, a honestidade, a generosidade, saberem partilhar, também porque isto depois ajuda muito na família, não é? E eu acho que o facto de eles serem muitos também é logo uma ajuda, porque tem uma das tuas antigas convidadas, a Gélia, que esteve cá. Sim. Uma vez dava-nos uma conferência sobre como é que podemos ajudar os nossos filhos a viver de uma forma mais poupada, de não esbanjarem, e com muitos filhos a pessoa facilmente consegue isso, não é? Porque eles próprios começam a entrar dentro da noção, não é? Da noção, sim. E pronto, depois todos os outros valores que me vou lembrar quando o podcast acabar, mas quer dizer, aqueles também que Sim, para mas nós também ainda são foram... pequeninos, portanto Sim. ainda se calhar, lá está o que dizias, são coisas mais básicas que depois se irão desenrolar Sim, noutras. a não é? ordem, não é? Também, e isso também ajuda muito uma família numerosa, mas para a vida deles, de cada um. E depois também é preciso adaptar a cada um. Há uns que nascem com a ordem já Sim, é inculcada, verdade, e é preciso... uma amiga minha ontem mandava-me uma fotografia dos 2 filhos, portanto uma tinha a roupa toda no chão e o outro tinha dobrado tudo, e são filhos dos mesmos pais, não é? Então, olha, ajuda-me a pensar que se calhar aquele filho precisa de ajudar mais na ordem e outros filhos precisam de... Noutras coisas, sim, não é? a ordem, até preciso de desordenar um bocado. Lembro-me quando o Vasco deixava cair alguma coisa ao chão, eu percebi que tinha que me rir, porque ele levava tão a sério aquilo, tínhamos que fazer uma festa quase. Pronto, isto aconteceu, também acontece, só não acontece a quem não mexe, porque senão podia ficar tão exigente com ele e com aquilo que tinha acontecido, por isso é preciso adaptar a cada um. Adaptar. E existe algum livro que foi para ti uma inspiração, que tenhas lido e que te tenha marcado? Olha, eu ouço imensos podcasts, ouço também familiar, mais do que livros. Os livros marcam-me, e leio muito, consigo ler muito. Eu guardo sempre o tempo da noite para ler, gosto mais de adormecer a ler do que mexer no telemóvel, e facilmente fugiria para isso. Então tento ler. Tenho lido vários livros muito bons agora. Quer dizer, aquela Catherine de Lacuillère, que tem Educar para a Curiosidade, foi assim o último livro que eu li, que gostei mesmo muito. Mas sabes que mais assim inspirar-me são as vidas das pessoas à minha volta, são as outras famílias, e acho que também a vida familiar se tornou muito fácil para mim, esta confusão, porque nós à nossa volta temos famílias também com muitos filhos,
E isto torna-se simples, porque a pessoa vê, olha, estes também conseguem, e estes também. E juntamos todos, e partilhamos os desafios, e arranjamos estratégias, e torna-se tudo mais fácil. Eu acho que se estivéssemos isolados, se fôssemos os únicos, e à nossa volta só houvesse pais de 1, 2 filhos, seria tudo muito mais difícil. Exatamente. Em relação à gestão da casa, que conselhos, assim, os 3 conselhos mais importantes que poderias deixar de poupança? Tu que és uma gestora, não é? Sim. Ai, que difícil, Catarina. Essa era, bem, só aqui entre nós. Não podia ser só perguntas. A Catarina, as perguntas in advance. Podia ser tudo repetido. A Catarina não me deu as perguntas e eu pensei, isto com a cabeça para as partes não vai correr nada bem. Então, acho que programas, ser criativo nos programas. Nem todos os programas têm que ser no pavilhão do conhecimento ou em sítio ou naquele museu do terremoto. Ou, não tem que ser todos os programas. Há programas giríssimos que eu faço com os miúdos no meio da natureza. E também, porque isso gratuitos, ao fim e ao cabo, gratuitos, não é? E que também lhes dá outras coisas que se calhar não têm nesses sítios. Se calhar não é uma ida ao cinema que lhes vai dar o prazer do silêncio, o prazer de pisar em folhas de outono e aquele barulho que faz. Tudo isso acho que são coisas que eles vão levar para a vida, que se calhar não têm tanto nos outros programas. Por isso gosto de olhar para estes programas como investimentos muito maiores do que os investimentos em que tem que se pagar. Os fins de semana assim a 2, às vezes não tem que se... Eu digo sempre que para mim o ideal era não tanto ir para um hotel com o meu marido, passar o fim de semana, ou fazer uma viagem, mas que levassem os meus filhos e eu dormir na minha cama, porque a pessoa nunca dorme tão bem depois quando está fora, não é? Mas os fins de semana também acho que podem ser, temos sítios espetaculares aqui em Portugal e não tem que ser necessariamente para fora, mas também há imensas viagens que se conseguem. Um dos meus presentes de anos para o Bernardo, os meus presentes são sempre um bocado ricochete. Portanto, quando ele faz anos, eu compro uma viagem. Bom, acho ótimo. Então fomos a Paris há pouco tempo e estivemos em Lyon também. E tem que ser sempre uma viagem que dê para ir sexta-feira à tarde a seguir ao trabalho e que dê para voltar domingo, dê para ver a maior parte das coisas e que tenha interesse para os dois. E ele gosta imenso de gastronomia, portanto, Lyon foi a cereja no topo do bolo, Paris também. Portanto, e há imensas viagens que a pessoa, comprando com antecedência, consegue fazer programas giros. Falta-me a terceira. Não sei, deixa-me pensar. Assim, dicas de poupança, imagina, de pratos que são super económicos e que são típicos lá de vossa casa, por exemplo. Pois. Às vezes há assim uns truques que é bom partilhar. Bem, eu sou muito prática na cozinha e gosto muito de cozinhar. Olha, faço pratos. Eu acho que os miúdos também não precisam de coisas muito complexas. Em minha casa, quem cozinha bem é o meu marido. Ele cozinha muito bem. Mas ele cozinha muito bem ao fim de semana, que é a altura em que tem tempo. E assim, pratos mais exquisite, assim, um pato não sei o quê. Sim. Em casa, os miúdos também não precisam de grande complexidade e eu acho que às vezes também gostam de participar, embora possa ficar tudo um bocado mais caótico, também é bom dar-lhes essa noção do que é que as coisas também, como é que se prepara uma massa, portanto eles também ajudam muitas vezes e isso torna tudo mais... Acaba por ser um programa, é todo Sim, um programa, não é? É um programa, exatamente. Boa. Como é que organizas o teu dia? Como é que é um dia tipo na tua vida, neste momento? Sim, olha, gosto sempre de me sentar à mesa da cozinha quando já está toda a casa em silêncio, já estão os miúdos a dormir e com a minha agenda, abrir a agenda e definir o que é que vai ser o dia seguinte, porque senão torna-se caótico estar sempre a definir ao momento. Depois uma dica que posso dar é ter uma lista de to-dos e rasgá-la ao meio, porque a probabilidade de conseguir fazer tudo o que eu tenho para fazer é muito pequena. Por isso tem que ser sempre muito realista. Eu gosto sempre de tentar fazer aquilo que podia fazer no dia seguinte, fazer no dia anterior. Aquilo não deixar para amanhã. Pronto, então, tento fazer tudo num dia e com os 6 filhos e com a trabalhar ao mesmo tempo, percebi que tem que ser tudo muito mais realista. Portanto, gosto muito de começar o dia com missa, é uma coisa que para mim me ajuda muito, é assim aquele pontapé de saída que me dá logo um ânimo de isto vai correr bem hoje. Depois, portanto, o Bernardo é que deixa os miúdos na escola e depois tenho o meu dia de trabalho, vou para o meu ateliê onde pinto, onde dou asas à minha imaginação e criatividade. Tenho que estar sempre com o telemóvel também porque muito do meu trabalho também é Instagram. E depois, ao final do dia, tenho o alarme, senão perco-me completamente no ateliê e podia ficar até às 10 da noite sem perceber que as horas estavam a passar. Então tenho um alarme que me diz que é para parar, que é para ir lavar mãos, cara, cabelo, porque fica sempre tudo com tinta. Sim. E vestir-me para ir buscar os miúdos ao colégio. Pronto, e a partir daí... Sempre com a tua bebé, neste caso, atrás, sempre a minha bebé atrás, sim, agora, desde que ela nasceu, sempre deixou no ateliê e ela fica à porta, portanto fica ali entre
entre a porta e o corredor, que é para não receber também aqueles cheiros das tintas, e é uma ótima companhia. Sim. Tenho que fazer muito mais interrupções, não é? Porque pois, precisar claro. de mamar, é preciso. Depois de um mês, imagino que sim. Sim. Mas tens tudo bem controlado, e se ainda tens que pôr um alarme, é mesmo porque ficas imersa, não é? Sim. No teu trabalho. Mesmo ali no... Então falamos agora um bocadinho do teu trabalho. Apesar de ser gestora, a tua carreira profissional hoje em dia está mais focada nas artes, não é verdade? De onde é que nasceu este gosto pela pintura? Eu lembro-me de pintar desde pequena, mas digo sempre que é como ter nascido com olhos azuis. Nasci com este gosto, nasci com esta vontade de ver o mundo através das suas cores, mas não foi uma coisa que tivesse trabalhado para ela, e muitas vezes sentimos que assim, que o nosso talento é algo que nós tivemos que nos desafiar para conseguir alcançar um curso, e este talento nasceu mesmo comigo, é um dom que Deus me deu, que eu só posso estar agradecida, e que só pus em prática muitos anos depois daquilo que achava que ia pôr. Portanto, quando eu casei, voltando um bocadinho atrás, eu lembro de minha mãe era muito exigente connosco em termos académicos, e chegava a casa e queria ver os cadernos, o que é que tínhamos dado, e nos cadernos de matemática eu tinha, que eram aqueles que a minha mãe via com mais frequência, queria que nós atinássemos com a matemática, estavam sempre pintados de lado, tinha sempre uns riscos, umas cores, uma junção de cores, portanto eu já tinha essa parte desde pequena. Sim. E foi com o tempo, nunca deixei, depois fiz cerâmica, adorava explorar a escultura, nunca aconteceu, pronto, mas sempre pintei, mas muito como um hobby. E depois quando pensei em que curso é que havia de seguir, foi agir porque o meu pai, pronto, disse-me, você vai sempre pintar, por isso escolha alguma coisa que seja diferente. E foi bom, de alguma forma acho que a formação pode formatar, e por isso deu-me essa liberdade de, hoje em dia pinto aquilo que me apetece, e se calhar faço imensas misturas que não fazem sentido, mas para mim, para um artista se calhar seria um crime, mas para mim fazem todo o sentido e funciona. E a tua mãe incentivava-te, não é? E a minha mãe incentivava muito, guardava os meus trabalhos, sim. Uma mãe ou um pai terem logo a capacidade e a perspicácia de dizer, olha, este dom vamos explorá-lo, é giro, não é? Sim. E com a minha irmã gêmea, nesse aspecto, é completamente diferente de mim. Ela é muito ordenada, mesmo muito, muito ordenada. Ela chegou a pensar em ter uma empresa, de ir à casa das pessoas a ordenar-lhes as casas. Para mim seria o maior castigo que me podiam dar, porque eu, se fosse ordenada, não pintava o que pinto, porque eu preciso de uma certa desordem, que depois aquilo tem uma ordem, mas é a minha ordem, não é? Portanto, eu teria que pintar tudo ordenado por cores, Eu lembro-me de ser pequena e assim, o presente melhor que me podiam dar era aquelas caixas da Caran d'Ache, com os lápis, com aquele cheirinho a madeira, e ter meses daquilo pela frente só de pintar. Portanto, depois quando casei, dei tudo o que tinha de pinturas, pensei, com um filho nunca vou voltar a pintar, e foi depois de vários filhos que voltei. Que voltaste. E achas que se nasce com jeito para pintar, ou praticamos muito e atingimos a perfeição, que a perfeição é sempre relativa, não é? O que é que achas? Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Acho que há pessoas que são excepcionais e que se calhar não nasceram a pintar ou a desenhar com essa facilidade. Eu acho que sem dúvida uma das coisas que mais ajuda é sermos curiosos. Olha, também na sequência daquele livro que estou a ler. Mas de facto, se nós nos obrigarmos todos os dias a experimentar alguma coisa nova, a pôr alguma coisa diferente em prática, a pôr a pergunta do e se, chegamos a um sem fim de... Mas eu tenho isto naturalmente, eu não preciso me obrigar a isto. Às vezes até é um bocado cansativa, todos os dias ter que experimentar alguma coisa nova. E muitas vezes nem é consciente, eu chego ao final do dia e penso, olha que giro, eu aquilo fiz e nunca tinha feito daquela forma. Mas há uma curiosidade natural. Portanto, acho que se a pessoa tiver essa curiosidade, rapidamente também chega muito longe. Mas se nasces com isso, é logo uma vantagem, não é? Sim, muito embora o trabalho e a vontade sejam essenciais, não é? Sim. A persistência. E a ideia inicial de começares a pintar era teres outra fonte de receita? Aliás, não de começar mesmo. Nem tanto começar a pintar, mas mais esta questão de tu venderes os teus quadros, não é? Como é que surgiu? Foi uma fonte de receita ou foi o começarem-te a pedir para os comprar? Não foi nada fonte de receita, tanto que o meu primeiro quadro, eu perguntaram-me se eu vendia, que era uma paisagem de Lisboa, e eu disse que não, que disse ao meu marido, eu não vou vender, vou oferecer. E depois com o tempo tinha uma conta de Instagram fechada, que era a minha conta pessoal, e na altura a minha irmã gêmea, as gêmeas são ótimas para isto, porque puxam imenso uma pela outra. Eu puxo pela minha irmã em certas coisas, ela nessa parte disse, Ana, tens que abrir o teu Instagram, tens que divulgar o teu trabalho. E portanto comecei a divulgar, começou a correr bem, mas
mas estava sempre a trabalhar ao mesmo tempo, portanto eu tinha as minhas licenças, muitas vezes pintava pela noite fora, portanto chegava do trabalho com os miúdos, estava com eles, brincávamos, banhos, jantares, e depois deles se deitarem pintava, e era ótimo porque conseguia fazer tudo isso nessa altura, mas à medida que o tempo foi passando, foi começando a tornar-me também mais exigente com o meu trabalho, já não era suficiente estar só 3 horas no ateliê, cada vez precisava estar mais, cada vez precisava de ter mais luz natural para chegar àquilo que eu queria, portanto já não dava para trabalhar pela noite fora, fui adaptando. Há bocado estava-te a descrever o meu dia e depois acabei por estava a pensar. Pois foi, tens razão. Vamos retomar essa pergunta, vamos lá, para não ficarem com curiosidade, depois não podemos fazer nada. Então como é que é um dia tipo? Preparas à noite, não é? Preparo à noite, sim, preparo à noite. Inicias com missa. Inicio com missa, depois vou para o meu ateliê, trabalho no ateliê, depois quando vou buscar tenho o alarme, vou buscar os miúdos. E depois temos sempre o nosso momento de brincadeira, todos juntos. O Bernardo chega sempre um bocadinho mais tarde, portanto já os apanha naquela hora, naquele ponto maravilhoso em que já estão cheirosos, bem tomados e jantados. Sim. É ótimo. Digo sempre, casa de ferreiro, espeto de pau, não há lápis lá em casa, infelizmente, porque durante bastante tempo tentámos que eles também tivessem essa parte das artes, mas devem ter a minha veia porque precisam de pintar paredes e precisam de, sabes, a casa é nova, primeiro dia naquela casa já tínhamos uma parede riscada e pronto, faz parte, mas... Que giro, e tem um momento de brincadeira todos juntos, que momento engraçado. de brincadeira, que eles todos gostam imenso, porque ou contamos uma história, ou é o Vasco a contar uma história que é para também trabalhar a leitura e os irmãos estão a ouvir, e eles gostam de estar todos juntos, podia-se dizer, olha, cada um tem o seu espaço, não, mas eles querem a brincadeira todos juntos. E pronto, e depois deitam-se cedo, também foi uma dica que eu aprendi com a Géli. Deitá-los cedo também para nós termos o nosso tempo, porque tinha vários horários para cada um. Como têm todas idades diferentes, todos queriam estar mais 10 minutos do que o outro. Então não, agora os mais novos deitam-se a 1h, deitam-se às 7h30, é cedo, mas eles também acordam muito cedo. No verão e tudo? No verão não digo no tempo de férias, mas a luz é mais difícil. Tipo em maio também se deitam às 7h30. Mas é que eles acordam muito cedo, portanto a questão da hora que eles se deitam também é a hora que eles acordam. Acordam antes das 6, por isso não somos nós que os acordamos, sim, infelizmente. Porque também dormem bastante, não é? Dormem bastante, mas mesmo que não durmam, mesmo que se deitem às 9h30, acordam a essa hora, por isso chegámos à conclusão que era melhor deitá-los cedo, que era para eles terem umas boas horas de sono. Também por tudo o que isso traz, não é? De benefícios, mas também de rendimento académico e descanso. E pronto, depois temos o nosso tempo a dois, que é ótimo, às vezes estamos ali os dois, bebemos uma cerveja, conversamos, e por isso temos bastante tempo, às vezes parece que não, como uma família com muitos filhos não tem tempo a dois, mas nós, olha... E tem tempo para tudo, ainda tem tempo para brincar quando vêm da escola, é espetacular. Sim, é ótimo, também ir buscar-los cedo ajuda, sim. Sim, é verdade. E em relação às redes sociais, não é? Tu tens uma página de Instagram onde nós podemos ver os teus quadros, elas têm sido essenciais para promover o trabalho? Sim, tem Dá-te muito trabalho? Bem, não me dá muito trabalho porque eu por acaso tinha tido um blog com a minha irmã na altura, nós não sabemos estar quietas, então quando tivemos as duas filhas ao mesmo tempo, a segunda filha dela, ela casou um ano antes de mim, a segunda filha dela é da idade do meu filho Vasco, a Matilde, então como estávamos as duas bastante desocupadas na licença, porque achávamos que havia tempo para tudo, criámos um blog, na altura foi uma experiência engraçada, mas também rapidamente percebemos que a nossa vida não ia por ali, e foi divertido, mas deixou-me esta curiosidade, este bichinho pela parte toda mais de IT. Sim. E por isso, para mim, o Instagram até acaba por ser uma forma de desenvolver também esse gosto, essa curiosidade. Olha, mais uma vez, a curiosidade de perceber como é que as coisas funcionam, como é que se põe publicidade. Agora é um mundo novo e muitas vezes quando parece que aquilo é simples, eu digo não, mas é que isto tem toda uma complexidade por trás. Agora, não ligo nada aos algoritmos, podia fazer 50 mil coisas diferentes, mas não tenho tempo para fazer os reels, mas faz parte. É que 30 segundos de vídeo, não é? Tem ali muito trabalho por trás. Muito trabalho. E depois também tens que medir o custo-benefício, não é? Claro que sim. E o tempo do meu dia, se eu não aproveitar no ateliê, posso facilmente gastar em 50 coisas sim, até porque mais, um quadro leva tempo, burocráticas. Leva muito tempo, pode levar mais tempo ou menos, não é? Mas os quadros demoram o seu tempo a ser feito, que nunca é a pergunta do milhão, perguntam-me sempre quanto tempo é que demora, não é uma ciência exata, varia imenso, varia também. Mas com certeza não será um dia, pessoa, portanto, não. Estão ali muitas horas por trás. Não é? Até eu que não sou dessa área consigo sim. chegar aí, que estão ali muitas horas também, porque existe uma fase do artista de contemplação do trabalho que já fez e se quer mexer mais ou não, não é? Sim. E pronto, eu de alguma forma quando optei por agora estar mais dedicada aos meus quadros, como gosto de ter assim uma vida intensa,
uma coisa que me causava alguma aflição era pensar que eu podia estar um dia sem trabalhar, que podia haver um dia em que eu me sentava no sofá e não tinha trabalho. Porque isso ia-me criar uma certa ansiedade. Eu comecei a trabalhar aos 20 anos, porque na altura só fiz licenciatura, não sabia ainda bem o que queria fazer de mestrado, e fiz o mestrado já em pós-laboral, a trabalhar ao mesmo tempo com o meu filho Vasco, lembro dele sentado na secretária enquanto eu estudava. E por isso eu sempre gostei de ter uma vida bastante ocupada, muita coisa a acontecer em cada dia, e de repente estar só parada e poder só não fazer nada num dia era uma coisa que me dava... É uma maravilha, que isso não acontece. Não acontece. Pois. Portanto, eu todos os dias tenho trabalho, e às vezes é um trabalho burocrático de responder a e-mails, de tratar de encomendas, e por isso é ótimo, porque não há um dia sossegado. Pois. E gosto disso. E no outro dia contavas que, agora por falares de encomendas, que deixaste de aceitar encomendas, não foi? Sim, porque eu acho que eu, enquanto artista, gostar-me um bocado fazer uma encomenda. E penso sempre que gosto que um quadro mexa comigo. E é sempre difícil num quadrado de Instagram, é sempre uma coisa pequenina, mas se mexe comigo num quadrado de Instagram, mais rapidamente mexerá na realidade. Muitas vezes pedem para ir ver ao ateliê os quadros, mas pronto, eles depois acabam por se vender e a pessoa tem que se decidir com um quadrado pequenino. Tento fazer aqueles vídeos mais de aproximação, de detalhe, e por isso porque é que eu deixei de aceitar encomendas? Porque achava que de alguma forma isso também tirava um bocadinho a liberdade. Aceito pontualmente assim uns tamanhos menos standard, enfim, também isto é caso a caso, não é? Sim, e também para te dar provavelmente a liberdade e a espontaneidade, não é? Exatamente, é ótimo. Pois. Mas muitas vezes o que é que acontece? As pessoas preferem encomendar só dizer assim, é este tamanho, e agora faça o que quiser, cada vez tenho mais disto. Isso é uma maravilha. E é ótimo. Isso é uma maravilha. Porque isso é dá-me essa confiar. liberdade, é confiar. Giro. Assim. Porque já sabem que é aquele estilo, não é? Também já conhecem o teu foi um estilo. percurso construído ao longo de uns anos, as pessoas também já se identificam e já sabem que mais ou menos o registro que vai sair, não é? Por isso. Exatamente. Boa. Olha, vamos falar agora aqui um bocadinho da época natalícia que se avizinha, que é tão bonita. Como é que vivem o Natal em vossa casa? Olha, nossa casa, nós este ano estamos a tentar começar a criar um bocadinho mais tradições. Até agora eram todos muito pequenos e não é fácil. Nós temos a família em Viseu, temos os meus pais cá, tentar chegar a tudo, depois temos a família também mais espalhada, o lado da família do meu pai, portanto, do lado do Rico, como eu digo, que também se reunia até há pouco tempo, portanto, gostávamos de chegar a tudo e era difícil conseguirmos estar em todo o lado. E na altura, quando casámos, decidimos que havia um ano em que passávamos em Lisboa e um ano que iríamos a Viseu. Mas depois não acontece porque queremos estar em todo o lado e os miúdos também querem estar com os avós dos dois lados. E portanto estamos a tentar só que seja uma época um bocadinho mais calma, que consigamos que os miúdos tenham as tradições que nós também tínhamos quando éramos pequenos. Eu lembro-me de acordar e de ir com a minha irmã Teresa, bem, na véspera deixar a bolacha para o Pai Natal e a Coca-Cola, que a minha mãe depois dava um golo e uma trinca para parecer que tinha estado lá o Pai Natal, e toda essa magia de Natal tentarmos criar nos miúdos. Porque faz parte destas tradições que depois deixam este conforto, não é? Da pessoa se lembrar de quando é pequena, quando é mais velha. E eu lembro de uma vez de dizerem que a vida pode levar, pode ir por todos os caminhos, mas uma criança em adulta poder voltar atrás e chegar às memórias de infância é sempre um bom, é sempre um conforto, não é? E é sempre aquele momento em que a pessoa pode voltar a sentir-se parte de alguma coisa, mesmo que a vida dê 50 voltas. Poderes levar a tua memória atrás a esses momentos tão aconchegantes, não sei. Podendo eles ser, sim, é espetacular. Sim, então este ano criámos a nossa primeira coroa do Advento. Fomos apanhar imensas ramagens, ficou muito melhor do que estávamos à espera, porque foi uma coisa completamente feita de forma amadora, e queremos começar assim com o calendário do Advento, o dia em que ligam aos avós, a dar um beijinho aos avós, o dia em que vão visitar alguém que esteja doente, o dia em que ter assim Criaram vocês propósito. um calendário. Se calhar não vai ser para todos os dias, temos que ser realistas, se calhar vão ser 4 iniciativas, uma para cada fim de semana, mas já vai ser bom. E criaram vocês essas ideias? Sim, ou seja, às vezes os mínimos olímpicos para nós neste momento são estes e pronto, e realisticamente não vale a pena tentar fazer tudo, vamos fazer o que der. E com tantos miúdos, como é que fazem com a questão dos presentes, de eles não virem cheios de tralha para casa? Tem assim alguma orgânica familiar? Sim, bem, eu por acaso dou presente aos meus filhos fora das épocas, às vezes porque sinto que, olha, este miúdo ia gostar imenso de receber isto. Ainda agora dei ao Vasco uma caderneta que ele queria imenso, a caderneta dos Santos, que ele queria imenso receber, dei-lhe fora da época, muitas vezes não espero pela altura de Natal. Eu lembro dele ser pequeno, já pequeno, pai, com 5 ou 6 anos, e ia ver uns amigos que estavam a ver aquelas revistas que têm 50 presentes, sabes? Que é o Toys R Us,
E ele nunca tinha visto aquilo na vida, e não era por nada, é porque ele dizia, mas porquê é que a pessoa tem, nesta altura do ano, tem que receber algum presente, quando é o Menino Jesus que faz anos, porque é que não Ele somos perguntava nós? isso? Sim, e eu pensei, que giro, de Perspicaz. facto, ele não precisa, pronto, ele dizia, na altura do Natal, chegava sempre, ele dizia, o presente que eu gostava era ter mais um irmão, por isso é que eu digo que ele é o meu especial. Por isso, facilmente, e digo que ele é o responsável pelos irmãos todos que vieram, porque ele é que rezava para eles aparecerem. para que eles aparecessem. E pronto, por isso, olha, os mais pequenos, não somos nada aqueles pais que dão um presente a cada um e que, aos mais velhos, sim, e tento seguir um conceito bastante americano, que é something to read, something to play, something to... Como é que é? Bem, não vou saber dizer isto bem, mas dizer um livro, alguma coisa que os enriqueça. Para ler, para brincar. Something to dress and something to... Pois. Portanto, são 4 coisas pequeninas para cada um, mas que eles adoram. Cada um recebe o seu livro, cada um recebe a sua peça de roupa que gosta, que esteja a fazer mais falta. Sim. Coisas pequenas, mas também já recebem tanta coisa de todos os lados. Pois, era aí que eu queria chegar, era se vocês combinavam assim... com tios e primos, bem, para não virem... o primo secreto, mas os miúdos recebem sempre imensa coisa, não há como não. Mas eu lembro-me do meu pai me contar que dormia com os carrinhos que recebia no Natal, dormia debaixo da almofada, que era para... tinha gostado tanto de receber aqueles carrinhos, que eu no final de cada época natalícia pergunto aos meus filhos quais é que foram os presentes que vocês receberam, e aqueles que lhes tiverem ficado mesmo na cabeça são aqueles que mais os marcaram. Sim. E muitas vezes até acabam por escolher alguma coisa que tenham recebido, dar a alguém que não tenha, algum menino que tenha mais dificuldades. Pronto, e também é bom que deem aqueles que também gostam, não é? Aqueles presentes que também gostaram mais, que também lhes faz bem. Sim. Mas pronto. Boa. Sim. E como é que é a emenda de Natal, lá em casa? Bem, eu não faço nada, porque eu não faço... Passamos a vida em famílias, não é? Por isso não, mas é muito o Peru. É a tradição, as tradições natalícias, é o Peru. Sim. O Peru, sim. Há casas onde é o leitão, não é? Ah, é? Pois é, sim. realmente Norte, é. Por acaso na minha também não, Bairrada, mas é verdade. Sim. É verdade. Os teus sogros, sendo de Viseu, têm uma tradição diferente? Não sei, sei que a minha sogra cozinha maravilhosamente bem e é sempre tudo ótimo. Sim. Este ano não sabem ainda, não é? Se vão... Este ano vamos. Não, nós vamos sempre a todo lado. Dividem-se, passam a vida a viajar. Ou seja, fazemos o 24 em casa dos meus pais e depois o 25, e depois a 24 à noite já subimos e já passamos lá a Consoada e o dia de Natal. Boa, muito giro. Sim. Estamos a terminar, vou-te fazer aquelas 3 perguntas que já deves saber a resposta que vais dar. Que conselho então darias àqueles que te julgam louco ou te admiram a coragem de apostar na família? Sabes que eu preparei estas perguntas, mas neste momento não me lembro de nada. Não me lembro de nada. Eu acho que só quem experimenta esta loucura é que sabe o bom que é. Quando se tem uma família grande e quando vemos a realidade à nossa volta e percebemos que há uma certa loucura, assim, e é preciso um arriscar, mas é sempre baseado nessa esperança que temos de que as coisas a vida é boa, que vale a pena e que vale a pena apostar na família. E pronto, não foi nada disto que eu preparei, mas olha, foi o que saiu agora. É o que saiu, é o que interessa. Exato. E o que é que a família que construíste te trouxe? Trouxe-me a estabilidade que eu acho que procurei a vida toda, ter assim um propósito maior, algo que me fizesse querer acordar todos os dias por eles, pelo sentido que é, muitas vezes temos que nos esquecer mais de nós próprios, mas por eles vale a pena, porque sinto que estamos a criar a próxima geração, e isso é uma grande responsabilidade. Mesmo. E uma palavra que define a tua família? Também não preparei esta, que era a mais óbvia. A esperança. Esperança. Sim. Faz sentido com aquilo que acabaste de dizer na pergunta anterior, Ana. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Gostei imenso de conhecer um bocadinho melhor. Sim. No Instagram da Ana podem ver lá os quadros maravilhosos. Embora ela não aceite encomendas, há lá muito bons exemplares e com certeza podem lá passar para ver. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.